Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade. A aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que está disponível na plataforma para vocês, ok? É uma atividade sobre a estrutura atômica e também semelhança dos átomos, o conteúdo que a gente viu na aula passada. Se não tiver feito, vai lá na plataforma, na aba documentos, está lá a atividadezinha, estrutura atômica, faz a atividade e depois tu corrige, tá ok? Então bora lá. Primeira questão, ela fala sobre questão simples de átomo, ok? Só identificar o que está falando de cada partícula, cada estrutura, coloca no local correto e depois só faz a análise. Vamos ler. Um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 56 elétrons apresenta número atômico e número de massa. Questão simples, galera. Então bora lá. Um átomo, tá falando que átomo é esse? Não. Então a gente representa por um átomo X. 56 prótons. Os prótons a gente coloca onde? A gente coloca os prótons lá embaixo, ok? Então, 56 prótons, representando ele na parte inferior do lado esquerdo. 82 nêutrons, como eu falei, os nêutrons não precisam ser representados, mas a gente pode colocar os nêutrons embaixo do lado direito. Então a gente coloca aí 82 nêutrons. 56 elétrons. Agora a gente para e pensa. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eles são iguais, então significa dizer que esse átomo ele é neutro, ok? Átomo neutro não tem a carga, então a gente não precisa colocar a carga aqui em cima. Se o número de elétrons fosse diferente, aí a gente representaria, como eu comentei para vocês, ou a carga positiva ou a carga negativa, que são os íons, ok? Então, se eu estou falando que tem 56 prótons e 56 elétrons, então esse átomo é neutro, eu não preciso colocar nenhuma carga, ok? A questão está te pedindo o número atômico e o número de massa. Primeiramente, como é que a gente calcula a massa? A massa do átomo está localizada no núcleo. E no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. Então, para mim calcular a massa, que é representado pela letra A, eu faço a soma. Eu somo o número atômico ou o número de prótons mais o número de nêutrons. Aí a gente tem a massa. Então, o número atômico aqui é 56. E o número de nêutrons, que a questão falou, é 82. Então, a massa desse meu elemento, ela é 138. E a massa, a gente representa ela lá em cima, ok? Do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Então, aqui eu tenho 138 de massa, eu tenho 36 o número atômico e eu tenho 82 o número de nêutrons. A questão está te pedindo o número atômico. O número atômico é o mesmo número de prótons, então o número de prótons e número atômico a mesma coisa. E está te pedindo também o número de massa. Então, 56 um número atômico e 138 a minha massa. Primeira questão, item A é o item correto. Ok? Bora avançando. Questão 2. No íon enxofre 16, 2 menos. Ok? Então, vamos representar esse íon aí. Primeira coisa, ele é um ânion. Ânion é o que tem carga negativa. E o que é que significa essas duas cargas negativas? Porque ele ganhou 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a mais, ok? Então, bora lá. Eu tenho número atômico 16, ou número de prótons 16, a massa dele é 32, que está representado lá em cima, e ele ganhou 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a mais. Para me calcular o número de nêutrons, como é que a gente faz? O número de nêutrons a gente faz pelo cálculo da massa. A massa, que é o lá de cima, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a minha massa é 32, que está representado aí em cima. O número atômico é o 16. E o número de nêutrons, como é que a gente faz? É só subtrair. Eu pego o de cima menos o de baixo e eu acho o número de nêutrons. Então, 32 menos 16 dá no total 16. Então, esse meu átomo ele tem 16 nêutrons.
ok? Agora vamos para os itens. Item A, 48 nêutrons, tá certo? Não, ele tem 16 nêutrons. Item B, 32 prótons. Não, 32 é a massa, próton é 16, ok? 16 prótons, acabamos de falar, 16 prótons, ou número atômico 16. Massa 16? Não, massa é 32. Por quê? De novo, a massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, ok? E o item E fala 32 elétrons. Não está correto, por quê? Porque 32 é a minha massa, certo? Então, 32 a massa. Quantos elétrons ele tem? Se ele não tivesse essa carga, ele teria 16. Mas ele tem uma carga 2 menos. Se ele tem a carga 2 menos, então ele ganhou 2 elétrons. Ok? Então ele tem no total 18 elétrons. Então a resposta dessa, aí a gente acabou de falar, 16 mais 2 elétrons, no total de 18. Então a resposta desse item é o item C, 16 prótons. Ok? Só prestar atenção, consegue resolver questão desse tipo bem tranquilamente. Próxima. Questão 3. Vamos lá. Quando um átomo de bromo, tá aí a representação do bromo, ok? 3580. Como eu comentei anteriormente, esse 80 tanto pode estar desse lado como do outro lado, não tem diferença, ok? Lá embaixo o número atômico e em cima a massa. Recebe um elétron. Então esse bromo recebeu um elétron, transformando no íon Br3580-. Então esse sinal de menos significa dizer que ele ganhou um elétron, ok? A questão está te pedindo, na sua estrutura, quantos prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente. Então nessa sequência aí, primeiro os prótons, depois os elétrons e por último o número de nêutrons. Vamos lá. Representei o átomo de bromo. Esse átomo de bromo, como o início da questão fala, ele está neutro. Átomo de bromo neutro, por quê? Porque ele não tem nenhuma carga, ok? Então, se não tem carga, o átomo está neutro. Só que a questão me fala o quê? Ela me fala que ele ganhou um elétron. Quando ele ganha um elétron, então ele fica com um menos. Sinalzinho de menos representa o elétron. Então, um menos, ele ganhou um elétron. Esse número 1, só falando a vocês, ele não precisa ser representado. Pode vir somente o sinal de menos. Então, vamos lá. Ele ganhou um elétron. A questão está me pedindo próton. Quantos prótons ele tem? Olha aqui. Número de prótons é o mesmo número atômico. Então, ele tem 35. Então, nessa questão, a gente já elimina o item E. Porque o item E está falando que ele tem 36 prótons. Não, ele tem 35 prótons. Elétrons, como é que a gente faz? É só observar. Se não tiver a carga, como nesse caso, ele tem 35 elétrons. Mesma coisa que prótons. Mas ele ganhou 1. Se ele ganhou 1, então é 35 mais 1. Então ele tem no total 36 elétrons. Ok? E o número de nêutrons, de novo, como é que a gente calcula o número de nêutrons? A partir da fórmula da massa. A massa, que é o lá de cima, é o número atômico mais o número de nêutrons. Ok? Então, a massa desse meu elemento é 80. O número atômico do meu elemento é 35. Quantos nêutrons ele vai ter? Fazemos. Nêutron é o de cima, 80, menos o de baixo, 35. Então, esse meu elemento químico, ele tem 45 nêutrons, que a gente pode representar aqui embaixo. Ok? Então, bora para a resposta. Quantos prótons ele tem? Falamos. Prótons ele tem 35. Quantos elétrons ele tem? Está aqui, representamos. Elétron ele tem 36. E o número de nêutrons, que a gente acabou de calcular, 45. Então, resposta da terceira questão, item B, 35 prótons, 36 elétrons e 45 nêutrons. Ok? Vocês estão vendo que as questões seguem o mesmo padrão. Não tem nenhuma dificuldade. É só prestar atenção, colocar no canto correto e a gente consegue resolver todas essas questões. Certo? Vamos lá. Avançando.
questão 4, uma questão bem simples, só mesmo de interpretação e leitura. Os íons são formados a partir de átomo neutro, como a gente comentou. O átomo neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Então, prótons igual a elétrons, o átomo está neutro. Se ele ganha elétron, ele fica com a carga negativa. Ganhando elétron, ele se transforma em um ânion, ok? Se ele perde elétron, ele se transforma num íon positivo. E os íons positivos são chamados de cátions, certo? Então, o íon pode ser positivo ou negativo, quando ganha ou quando perde elétron. São chamados de cátions e ânions. Então, vamos lá. Os íons são formados a partir de átomos neutros. Por perda de nêutron? Não, ele não pode perder nêutron. Ganha ou perda de próton? Não, os prótons estão no núcleo, também não pode perder. Perda ou ganho de energia? É energia? Não. Ganho de nêutrons? Não. Então eu tenho o ganho ou perda de elétron, que torna o meu item correto. Então os íons são quando os átomos neutros perdem ou ganham elétrons, chamados de cátion ou ânion. Tranquilo? Avançando. Agora vamos para a quinta. A quinta questão é uma questão que a gente precisa ter muita atenção. Ok? Por quê? Porque eu tenho 7 elementos, 7 átomos, que apresentam número de massa e número de prótons diferentes. E essa questão, ela está pedindo para a gente falar um pouco sobre a semelhança atômica. Então, eu tenho que saber se o número de prótons é igual, se a massa é igual, o número de nêutrons é igual ou o número de elétrons. Agora, vamos lembrar. Número de prótons igual, então, quando o número lá embaixo é igual, eles são chamados de isótopos. Lembra do P de prótons. Se lá em cima for igual, então se a massa for igual, eles são os isóbaros, que têm a mesma massa. Quando o número de nêutrons é igual, como é que a gente calcula nêutron? O de cima menos o de baixo. Então, quando o número de nêutrons é igual, eles são chamados de isótonos. E quando o número de elétrons é igual, nós temos os famosos isoeletrônicos. Tranquilo? Para a gente responder essa questão, o melhor o que é fazer de cada um. Então, a gente olha o número atômico de cada elemento, olha a massa, o número de elétrons e também o número de nêutrons. A gente faz de cada um para depois voltar para a questão, ok? Então, para essa questão, eu montei essa tabela. Essa tabela que você também pode montar aí no seu caderno para facilitar a tua visualização, ok? Para a gente conseguir identificar qual é a semelhança desses 7 átomos que a questão está trabalhando. Então, vamos lá. Primeiro elemento, eu tenho o potássio. Coloquei Z e P, por quê? Porque a gente sabe que o número atômico, que é o Z, é a mesma coisa que o número de prótons, ok? O E é a quantidade de elétrons, o N é o número de nêutrons que esse átomo vai ter, e o A, que é a massa. Então, vamos lá. Primeiro, potássio, número atômico dele, de baixo, 19. Quantos elétrons ele tem? Esse potássio tem alguma carga? Não. Então, a gente está vendo que todos esses átomos eles estão neutros. Átomo neutro não tem carga. Se não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele tem no total 19 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? 40 menos 19. Ok? O de cima menos o de baixo. Então, ele tem no total 21 nêutrons. E a massa dele, que é o lá de cima, que é no total 40. O segundo é o oxigênio. Oxigênio, o número atômico do oxigênio, que está lá embaixo, 8. Então, o número atômico, o número de prótons, 8. Elétron, a mesma coisa porque ele não tem carga. Então, 8 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? O de cima menos o de baixo. 16 menos 8, que dá no total 8. E a massa que está lá em cima, 16. Ok? Agora vamos para o argônio. Argônio, número atômico ou número de prótons, que está lá embaixo, 18. Elétrons também é 18, porque ele não tem carga. Nêutron, 40 menos 18, que dá no total 22.
E por último, a massa do argônio, que é 40. Então a gente já consegue observar alguma semelhança nesses três que a gente acabou de fazer. Número atômico, diferente, então não tem nenhuma semelhança. Elétrons, também diferente. Nêutron, eu não tenho nenhuma semelhança, mas na massa eu tenho. Na massa, a gente consegue ver que a massa do primeiro é 40 e a massa do terceiro também é 40. Então, o 1 e o 3, eles são chamados de isóbaros, porque eles apresentam a mesma massa. Ok? Bora continuar. Próximo eu tenho outro oxigênio. Então, esses dois oxigênios apresentam o mesmo número atômico. Eu tenho outro oxigênio aqui também que apresenta o mesmo número atômico. Então, eles são chamados de isótopos, que têm a mesma quantidade de prótons. Ok? Então, nesse 4, o oxigênio apresenta também 8 elétrons, porque ele é um átomo neutro. Quantos nêutrons ele tem? 17 menos 8, que dá no total 9. E a massa dele é 17, que é o que está lá em cima representado. 5. Agora o átomo de cloro. Número atômico do cloro, 17. Também ele tem 17 prótons. Quantos elétrons ele tem? 17, porque é um átomo neutro. Quantos nêutrons ele tem? 37 menos 17, que dá no total 20. E a massa dele, que é 37. Ok? Outro oxigênio, só que agora eu tenho o oxigênio 8, número atômico dele 8, o número de prótons. Elétron também 8. Nós temos quantidade de nêutrons 10, que é 18 menos 8, dá no total 10. E a massa dele, que é 18. Tranquilo? E o nosso último, que é o cálcio, elemento químico cálcio. Número atômico dele 20. Então, ele tem 20 prótons, está representado lá embaixo. Elétrons, 20 também, porque, de novo, ele é um átomo neutro. Quantos nêutrons ele tem? Olha aí, já aparece o 20 de novo, porque é o de cima menos o de baixo. Então, 40 menos 20, 20. E a massa dele, que é 40. Olha aí, vamos agora só olhar essa tabela que a gente finalizou para ver algumas semelhanças. Nós temos de massa igual o 1, o 3 e o 7. Desculpa, o 1, o 3 e o 7 está ok. Eles têm 40 a massa, então eles são isóbaros. Nós temos o 5 e o 7, que tem o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Eu tenho o 6, o 4 e o 2, que tem o mesmo número de prótons, então eles são isótopos. Bora para a questão e a gente vai ver o item. Coloquei a tabela de novo, só para a gente identificar. Item A, 1 e 3 isótopos. O 1 e o 3, olha aí, errado, não são isótopos. Eliminamos o item A. O item B, 3 e 7 são isóbaros. Isóbaros, vamos olhar a massa. O 3 tem 40, o 7 também tem 40. Então, eles são isóbaros. O 5 e o 7, isótonos. Vamos olhar o N. O N do 5 é 20 e o N do 7 é 20. Então, eles também são isótonos. Ok? Então, aqui na questão, a gente já marca o item A como item correto. Tranquilo? Depois, com calma, você olha os outros itens e você vai ver o que torna eles errados. E vamos para a última. Questão interessante. Esse tipo de questão já caiu em alguns vestibulares, como S, primeira fase, ok? Que é uma questão básica de semelhança atômica. O que a questão fala? Eu tenho esses dois átomos, o X e o Y. Ele está dizendo que eles são isótopos. Se eles são isótopos, então lá embaixo é igual. Então eles têm o mesmo número de prótons. Então a questão está te pedindo o quê? Qual é o número atômico? Então qual é o número lá de baixo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai igualar. Se eles são isótopos, então lá embaixo é igual. Por quê? Porque isótopos têm o mesmo número de prótons. Então a gente coloca lá embaixo. 2x mais 6 é igual a 3x menos 4. Por quê? Porque eles apresentam a isotopia. Esse número aqui é igual a esse. Então a gente monta uma equaçãozinha simples de matemática. Então 2x mais 6 é igual a 3x menos 4. Isola letra de um lado, número do outro. Então eu tenho 6. Esse 4 estava negativo, passa para o outro lado, positivo. 3x mantém. Esse 2x estava positivo, passou lá para o outro lado
negativo. Então, o valor do x vai dar igual a 10. Porque 6 mais 4, 10. 3x menos 2x, x. Ok? Achamos a resposta. Renato, o 10 é o número atômico? Não, o 10 não é o número atômico. O 10 é esse valorzinho aqui que a gente vai ter que substituir. Então, a gente substitui e acha o valor do número atômico. Então, como é que fica? 2, o x não é 10, que a gente acabou de achar. Então, eu tenho 2 vezes 10 mais 6. Então, 2 vezes 10, 20, mais 6, 26. Renato, eu não queria substituir nesse. Eu posso substituir nesse? Pode substituir, que vai dar a mesma coisa. Bora olhar. 3 vezes 10 menos 4. 3 vezes 10 é 30. 30 menos 4, 26. Então, qual é o número atômico desse meu elemento químico, dos dois elementos químicos, porque eles são isótopos? É 26. Ok? Finalizamos aqui essa correção. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado, estarei lá no chat esperando vocês. Ok? Beijão para todos. Tchauzinho.